Olá, meus amigos, no ar mais um Zuca e Tuga. Falamos do futebol brasileiro, do futebol português. E ao meu lado, João Almeida Moreira, jornalista português da bola. Eu, Caco da Mota, comentarista da ESPN. Estamos aqui em mais uma jornada no nosso segundo episódio. Seja bem-vindo, João. Tudo bem? Obrigado, Caco. Tudo bem? Tudo ótimo. Olá a todos. E começou o Campeonato Português, né? Começou o Campeonato Português com o atual campeão, o Sporting, a receber o Rio Ave e a ganhar 3-1. Você fez o jogo para a ESPN e deixa eu já te perguntar o que é que você achou. O que é que você achou desse jogo, dessa estreia do Sporting? Eu gostei muito, sabe? Eu tinha uma certa preocupação quando uma equipe muda muitas posições, não tantas assim, né? Mas eu estou pegando até a minha planilha aqui, posso mostrar um bastidor de como é que a gente tudo rabiscado, assim, né? Um caderno bem rabiscado mesmo. E olhando aqui, a gente tem a única mudança que o Sporting teve foi o Diomandé na defesa do último jogo, daquele jogo que eu até vou colocar o placar, e eu quero que você fale um pouco desse jogo depois. Que antes disso teve Sporting 3, Porto 4, ganhando a Supertaça, né? Então havia uma preocupação, por mais que o Rio Ave era uma equipe de baixa qualidade, o Sport com todo o seu favoritismo, mas ele mantém uma estrutura que para mim é muito sólida, principalmente seus dois volantes, o Hillman e o Morita, o japonês e o dinamarquês, que dão uma ótima estrutura para os atacantes que também são mantidos para essa temporada. O Gyökeres fazendo gol, no final, tá certo que contou com a ajuda do goleiro brasileiro Jonathan, que também recuou uma bola para outro jogador muito importante, principalmente no primeiro tempo, o Pedro Pote, que fez 2 gols e o goleiro deu um passe para ele e ele tocou por cobertura, aproveitou. Só no final, a defesa ainda, de certa forma, por ter sofrido esses 4 gols do Porto, por não ter mais o Coates na defesa, por mais que tenha uma linha defensiva com um meio-campo muito veloz, gostei demais do Giovanni Kenda, o garoto de 17 anos jogando pelo lado direito. Ele é um ponta com muita velocidade, ele dá um passe muito preciso de primeira para o Gyökeres, que dá o passe para o Pote. É a melhor jogada do jogo para a equipe do Sport fazer esse gol. E pelo outro lado, ele invertido, o Catamo dando muita velocidade para a equipe do Sport. Agora, o adversário muito fraco, e me preocupou isso de sofrer um gol no final. A gente pode levar em conta assim que tinha tanta vantagem o Sport que talvez tenha dado uma amolecida, fez algumas mudanças. O técnico Rubem Amorim, ele mantém a mesma estrutura de ter 3 zagueiros, 4 jogadores no meio de campo e 3 atacantes, mas sofreu um gol que, aliás, foi um golaço do Cleiton, que está vindo do Vasco para o Rio Ave, que até então não tinha ninguém se destacando individualmente. No final ele fez um bonito gol, ele dá um drible no Matheus Reis e faz um bonito gol, descontando. Foi a única preocupação que tive assim em relação ao esporte, mas é começo de temporada, agora não pode sofrer tantos gols assim. No início de temporada, contra uma grande equipe, sofre 4, uma virada, e esse no final, podendo até ter ganho o jogo por bem mais do que 3-1. Poderia ter sido 5-1, 5-0. Enfim, não sei o que te parece, João. Foi isso mesmo. Fiquei surpreendido pela positiva com o Kenda, né? Naquele lance que você referiu, que dá o primeiro gol, né? Não conheço muito bem o Kenda e, portanto, fiquei surpreendido com a visão de jogo dele, não é? A facilidade, a rapidez de raciocínio, de fazer um passe. Eu sabia que ele era um jogador tipo Catamo, digamos, ou seja, driblador, etc., rápido, mas ali mostrou muita clarividência, vamos dizer assim. E de resto, a exibição foi mais ou menos normal, pareceu um Rio Ave um pouco abaixo do Rio Ave do ano passado. O Rio Ave, lembro-me que no jogo Rio Ave Sporting, em Vila do Conde, que é a cidade do Rio Ave, deu muito trabalho, acabou o jogo 3-3. Parece que ainda está mais atrasado na preparação do que o próprio Sporting, e portanto isso aí nota-se depois no resultado, logicamente, que deu 3-1. Em relação à defesa, estou preocupado realmente em relação ao Sporting por causa do Coates. Eu até vou cometer uma inconfidência aqui. Eu estava conversando com o Jonas, que foi um grande craque do Benfica, jogou no Grêmio, jogou no Santos aqui no Brasil, mas do Benfica é onde ele é mais ídolo. Estávamos conversando completamente fora do ar, assim, e ele disse que o Coates talvez não faça muita falta técnica, assim, porque está lá o Diomandé, o Coates, está lá o Gonçalo Inácio, o Coates, não é uma grande diferença, mas faz uma diferença realmente de liderança,
de transmitir calma, e ele como jogador, ainda por cima atacante, conhece bem como é que funcionam ali os zagueiros, que ele tinha que lidar com eles, sabe que isso é importante, ou seja, acho que a equipa vai sentir órfã do Coates ainda durante uns tempos, como se sentiu com o Porto. Eu não me lembro há quanto tempo é que o Sporting não sofria 4 gols num jogo só. Claro que um clássico é sempre um jogo que tem umas histórias, às vezes que as coisas saem do script, não é? Daqueles jogos que ficam para a história, mas de qualquer forma a equipa sofreu 4 gols e isso foi muito grave. E até por isso que talvez o Rubem Amorim, não que ele não tenha gostado, mas me parece que ele preservou o Zino Debá, esse belga que veio do Anderlecht, que ele não foi bem no jogo, e o Kovacevic, que é o novo goleiro bósnio, ele não foi tão exigido assim. Mas eu vejo uma coisa, a bola fica pesada na defesa na saída de bola. O Diomandé, com a saída de bola, não tem a saída do Coates, a segurança para ficar com a bola. E o próprio goleiro também, algumas saídas de bola contra um adversário mais fraco, enfim, não sofre tanto. Mas eu fico pensando, um jogo, quando começa a pegar jogos grandes clássicos, né? Equipes fora de casa, que muitas vezes dentro da sua casa tem uma certa um certo predomínio em alguns momentos, e até mesmo em jogos de Liga dos Campeões, um degrau mais acima, um jogador desse porte é importante. Agora, o que a gente pode esperar? Por que eu falei também na transmissão do que a gente tem, tô trazendo o jogo de domingo já, do Famalicão e Benfica. Eu vejo o Benfica num patamar muito semelhante ao Sporting, porque não muda o seu treinador. Isso faz muita diferença. Manter o Roger Schmidt, manter o Di Maria, que renovou o contrato, por mais que tenha perdido jogadores aí importantes também, acho que vai dispensar o Arthur Cabral, mas não sei o que te parece. Me parece que, já vou colocar aqui também, ó, o próprio Porto estreia no sábado contra o Gil Vicente. Eu vejo que as perdas do Porto são piores, porque além disso tem o treinador novo, o Benfica perde, mas repõe, mas eu vejo assim, o Sport e o Benfica me parece que ainda vão continuar muito parecido com o ano passado, mais equilibrados entre si, e o Porto como o ano passado, correndo ainda por fora, ainda mais porque agora tem um novo técnico, mas isso é para início da temporada, depois eu não sei, o campeonato é muito longo. Exato, Benfica, a grande perda é o Neves, né, o jogador do meio campo, o João Neves, que foi para o Paris Saint-Germain e que fará muita falta porque ele era o motor da equipe, mas manter o Di Maria, manter o treinador, mesmo que o treinador, a torcida nem goste tanto do treinador, há muitas críticas, mas manter eu acho que é sempre bom, sabe? E além de que o time deve estar com muita vontade de ganhar, quando passado não ganhou, perdeu o campeonato por rival, e por isso agora deve estar com muita vontade de ganhar, e por isso é sem dúvida um dos principais candidatos ao título ao lado do Sporting, e o Porto realmente parte atrás, apesar da vitória na Supertaça ter dado moral e confiança, mas já perdeu muitos jogadores, mudou de presidente passado mais de 40 anos, mudou de treinador passado 7 anos, é muito ano, e perdeu porque quis, né? porque decidiu, o zagueiro Pepe, né? que era dos pilares desta equipe, nem digo da defesa, digo dessa equipe. Apesar de alguns erros cometidos depois da idade, que é normal, mas é um pilar, era uma liderança incrível e que se retirou, decidiu retirar-se nesta semana, exatamente, com um vídeo em que anunciou essa retirada. É um jogador importante, né? Que inclusive nasceu no Brasil, ele é alagoano, e que vai para o futebol português, se destaca, um grande jogador, sem dúvida alguma, do futebol português, da seleção de Portugal, ganhando a Eurocopa, pelo Real Madrid, enfim, e pelo próprio Porto, é claro, e que também faz falta, vai fazer falta nessa questão da liderança que a gente falava muito em relação ao Coates, mas eu vejo que o Porto não perde tanto assim, mas é um jogador que tem aí uma despedida, uma história muito bonita, que ainda veremos com o Coates, certamente no Nacional vai ter isso também, no Nacional do Uruguai, que a gente se refere a onde ele está jogando agora, mas é um zagueiro que poderia ter tido ainda uma continuidade, na minha opinião, mas que já estava pedindo passagem para os mais jovens de alguma forma. Acredito que até ele falando, né, a gente vê, né, João, ele diz que sai porque quer sair pelo alto, porque daqui a pouco sabe como é que é zagueiro, começa a perder ritmo. Já havia algumas bolas, alguns lances de velocidade
que o Pepe não estava acompanhando os jogadores jovens, enfim, de alta velocidade. E, entretanto, deixa eu te perguntar uma coisa, Caco. Você, como torcedor da seleção brasileira, eu também torço para a seleção brasileira, é claro, moro aqui. Também torço para a seleção de Portugal. Obrigado. Mas você, como torcedor, assim, desde sempre, você acha que o Pepe, no auge, quando eu digo auge, é aquela altura que estava no Real Madrid, não que o Porto não estivesse no auge, mas Real Madrid é Real Madrid, né? É ali que vai contemplar mais ou menos o período das Copas 2010, Copa da África do Sul, que o Brasil foi eliminado para a Holanda, e a Copa de 2014, a célebre aqui no Brasil, que o Brasil acaba eliminado nas semifinais pela Alemanha. Nem vou dizer o resultado do jogo. Nossa. Você acha que o Pepe, nessas Copas, poderia brigar já por uma vaga nos 23 ou 26? E talvez até por uma titularidade? Acredito que, no mínimo, ser convocado, né? Se ele estivesse do lado brasileiro, defendendo a seleção brasileira, certamente. Mas acredito que teria grandes possibilidades de ser titular. Poderíamos ter uma dupla, Thiago Silva e Pepe. Seria interessante. Melhor que o próprio Davi Luiz. Né? Por mais de tudo que tenha feito, às vezes no clube é uma coisa, na seleção muito mal. Nunca gostei na seleção. Né? E a liderança do Pepe, por uma camisa como a seleção brasileira, que pesa demais em Copa do Mundo, sempre apontada como favorito até mesmo, ou pelo menos corre por fora até mesmo quando está mal, mas por incrível que pareça é um outro assunto, um dia nós vamos discutir isso aqui também. Está perdendo isso também a seleção brasileira, mas não teria aquela choradeira brasileira de alguns anos atrás, que o Pepe até já se emocionou na sua despedida, mas ele não é de chorar em momento decisivo, em momento de cobrança de pênalti, que tem que ganhar, e que em alguns momentos também não só como jogador, na bola mesmo, na técnica, mas na personalidade. Acredito que seria um jogador até para ser capitão da seleção brasileira, se tivesse do lado brasileiro, com certeza. Em 2010, a dupla era muito boa naquela época, que era Lúcio e o Juan, né? Aí talvez ele não Mais conseguisse difícil. ficar. Mas em 2014, que era já Thiago Silva, que até era o capitão, né? E David Luiz. E tendo em conta que o selecionador era o Luiz Felipe Scolari, eu acho que o Pepe é um cara com cara de Scolari, né? Verdade. Talvez eu fosse titular, assim, na minha opinião, mas vamos ficar na dúvida. O Pepe até tem essa comparação com o Scolari, lembra a minha ligação futebol gaúcho, né? E a falta de alguns zagueiros saindo do próprio Internacional, e muitos torcedores colocam e fazem aquele meme, até podia mostrar aqui, mas não tenho a mão, fazem aquele meme que hoje em dia com inteligência artificial, corta a cabeça, coloca o Pepe com a camisa do Inter sendo anunciado, novo zagueiro do Internacional. Então era o desejo de alguns colorados que ele pudesse jogar pelo Internacional, seria interessante, ou no Grêmio, enfim. Mas ali tem Kahneman e Jeromel, que eu acho que são dois Pepes, pilares da equipe do Grêmio, que não precisa zagueiro desse perfil, assim, nesse momento. Mas é interessante. E será que ele seria técnico? Ele vai virar o zagueiro, o que ele vira? O zagueiro, o jogador, o que ele vira depois que termina? Ou ele vai curtir a vida, que isso ele vai fazer, todos fazem, mas se ele quiser continuar no futebol, ele pode ser técnico, dirigente, empresário ou comentarista de televisão, né? Qual é o perfil dele, te parece, João? Eu não acho que ele tenha perfil de técnico, não. Assim, por duas razões. Eu não acho que ele seja um cara cerebral, de pensar em estratégias, em táticas. Ele poderia ser um bom auxiliar técnico, aquele auxiliar que, ficando no Porto, por exemplo, aquele cara que transmitisse aquela mística do Porto, o que vale, o vestiário ou o balneário, já falaremos sobre isso, do Porto. Opa! Não dá spoiler. E além disso, acho que ele já está numa idade em que, para começar a ser treinador, normalmente quem é treinador começa cedo. Assim, quando eu digo cedo, é aquele pessoal que acaba a carreira aos 34, 35 e nem se incomoda muito em acabar nessa idade, porque já está a pensar muito na carreira de treinador. Um exemplo disso é o Abel Ferreira, que aproveitou entre aspas, logicamente, uma lesão para logo com 33, 34 começar ali no Sporting B, etc., e ir subindo degraus até hoje
até hoje chegar onde chegou e ser um dos principais treinadores do futebol brasileiro. Apesar de estar a passar talvez pelo pior período dele, né, no Palmeiras. Não só pelos resultados do Palmeiras estarem a ser ruins, mas também porque, mais uma vez, independentemente da justiça ou não da expulsão, ter sido expulso, e já vai em 9 expulsões, o Abel, pelo Palmeiras, né? Exatamente. Ele fala em cabeça fria, mas é mais cabeça quente. O livro, né? Cabeça fria, coração quente. Aí dá para juntar duas palavras. No momento ele está sendo cabeça quente. Demais. 9 expulsões é muita coisa, né? Para um técnico. E me parece que ele tá com muita pressão nesse sentido. Teve um momento que ele sempre demonstrou ser um técnico sanguíneo, como a gente diz, nervoso, né? Que reclama demais da arbitragem. Em algum momento colocou um pouco de que ele estava longe da família, depois ele traz a família, mas ele não se acalma nunca, né? E essa última expulsão é até um gesto que ficou desagradável ali, uma coisa feia, que não é do perfil do Abel, na minha opinião, sabe? Eu não esperava aquilo do Abel Ferreira, né? Daquela maneira que ele se comportou. Ele tem isso, depois ele pede desculpas. Ele me parece ser muito impulsivo. Ele não consegue medir o que ele faz. Ainda bem que ele não é aquele que agride as pessoas, ele não joga objeto, ele não dá soco, ele não chega a agredir, mas ele já fez isso com jornalista em coletiva, depois pede desculpa. Então ele passa muito do ponto, e isso eu vejo como uma preocupação. Agora, a favor dele, não para que ele tome essa atitude, o momento ruim também é a troca do elenco do Palmeiras, que é inegável que ele foi campeão da Copa do Brasil, 2 Libertadores, Campeonato Brasileiro, tem 2 brasileiros, tem a Supercopa, que ele ainda vence pelo Palmeiras, mas tem muita saída de jogadores e entrada de novos jogadores, e a gente vê aí que faz falta. O próprio Endrick, que recém saiu, recém tinha encaixado no time, não todos os jogos, enfim, mas é um jogador que faz muita falta, né? E depois a lesão do Estevão agora, mas Exato. no passado mais recente, né, nesses 4 jogos, fez diferença, porque era ele que estava a comandar o ataque do Palmeiras. Mas eu acho que sim, que o Abel Ferreira, ele tem um lado, ele é Abel quando fora do campo, mas ali às vezes dentro do jogo ele é meio Caim, né, para fazer aquela... ele tem aqui esse lado negativo, que enfim, é natural e é muito comum em treinadores portugueses. Aqui no Brasil, as pessoas acham que os treinadores europeus, sejam portugueses ou de qualquer outra nacionalidade, que são todos muito bem comportados. É mentira. Você via entrevistas rápidas, flash interview, como se fala lá em Portugal, que é a entrevista logo a seguir, direto à televisão, logo depois do jogo acabar. As entrevistas rápidas do Sérgio Conceição eram, normalmente saía palavrão e tudo, né? Quem fala de Sérgio Conceição e de Abel, há muitos outros. É muito impulsivo o treinador português. E treinadores portugueses que estão agora em alta no Brasil, não é? Por causa do Abel, por causa de outros exemplos, Jorge Jesus há pouco. Mas também houve uma época em que era o contrário. Né? Eram treinadores brasileiros que foram para Portugal e tiveram muito sucesso. Ou seja, por exemplo, em 90 ligas portuguesas que houve, 7 foram conquistadas por treinadores brasileiros. Talvez muita gente nem saiba aqui no Brasil disso. Pois é, impressionante como tem técnicos. O grande nome da história é o Otto Glória. Exato, sem Esse dúvida. é o grande nome, com 5 títulos do campeonato. 4 títulos em Portugal. 4, treinou os 13 grandes, treinou a seleção, levou a seleção ao 3º lugar na Copa do Mundo de 66, que foi a posição mais alta. Depois Portugal já teve noutra semifinal, mas ficou em 4º. E foi um treinador que mudou o futebol português. Né? Naquela época o futebol português era muito amador e foi ele que chegou e alterou muita coisa. E além dele tivemos o Dorival e o Strich, provavelmente não é muito conhecido dos mais jovens, mas que foi um treinador também influente aqui no Brasil, que treinou o Porto e foi campeão no Porto, mais ou menos contemporâneo do Otto Glória. E depois, mais recentemente, não tão recentemente assim, mas mais recentemente, que foi nos anos 90, o Carlos Alberto Silva, que é um treinador também mais conhecido ultimamente. Também se treinou a seleção brasileira. Exato, foi campeão 2 vezes pelo Porto. É um técnico muito importante, já falecido também,
morreu jovem, para a idade, morreu muito cedo, teve um problema de saúde, enfim, mas é um técnico que tem nome, mas a dúvida é assim, os portugueses estão buscando um espaço que os brasileiros já tiveram, mas se a gente fosse fazer um tirateima, uma disputa, me parece bem equilibrada essa disputa, apesar do Otto Glória ter ido muito bem, mas olha o que o Abel Ferreira fez, o próprio Filipão pela seleção de Portugal também tem muito nome, né? Então, houve outros nomes que não foram campeões nacionais, mas que fizeram escola em Portugal. Um deles foi o Marinho Pérez, grande zagueiro de 74 da seleção brasileira, que aqui no Brasil, como treinador, não teve grande sucesso, mas que lá treinou Sporting, treinou Belenenses, treinou Vitória de Guimarães e ganhou uma taça de Portugal pelo Belenenses, o que não é fácil, porque o Belenenses é um clube que já foi grande, mas há muito tempo que anda afastado em títulos. E o Paulo Autuori chegou a treinar o Benfica, depois de excelentes trabalhos no Guimarães e no Marítimo, e no Nacional da Madeira também. Sim, o Abel Braga também treinou. O Abel Braga treinou o Famalicão, Vitória de Setúbal, Rio Ave, enfim, houve assim alguns casos. Houve ali uma época em que havia uns 2, 3 treinadores brasileiros em simultâneo, era comum isso. Depois é que se perdeu nas últimas 2 décadas, por razões que demoraria vários programas a explicar, talvez um que a gente dedique mais tempo a esse tema. Agora a onda maior é aqui, tem alguns que estão muito bem. Eu gosto muito do Pedro Caixinha, do Bragantino, faz um bom trabalho. Já o Álvaro Pacheco não deu nem tempo no Vasco, muito mais, acredito, pela desorganização do Vasco também, mas sem resultado, relâmpago. E agora está o Arthur Jorge, né? Está o Arthur Jorge no Botafogo, né? Está fazendo um bom trabalho também. Tá um bom trabalho, tem um ótimo elenco, mas tem uma grande responsabilidade, e teremos esse duelo na Libertadores contra Palmeiras e Botafogo, onde eu vejo o Palmeiras, pela continuidade do Abel e por tudo que ele faz, ainda vejo como favorito ainda contra o Botafogo, que está ficando muito forte, com o Luiz Henrique, alguns jogadores, é interessante. O Palmeiras é mais cascudo, né, para essa favorito, assim, claramente. Embora o que se saiba, o Botafogo realmente tem um bom time e tá um time rápido, um time ofensivo, tá gostoso de assistir. Vai depender do que eles falarem. Só antes também um destaque rápido aqui, da gente ir para o próximo tema. Gostei demais, a gente estava falando de Copa do Brasil, né? O Flamengo, então, acabou eliminando o Palmeiras, mesmo vencendo o jogo, com todo. A gente falou mais do nervosismo do Abel, mas não falamos por que também, eliminado, vencendo o jogo. Segundo jogo, 1-0, o primeiro tinha sido 2-0 para o Flamengo. Mas num jogo entre o Grêmio e Corinthians, disputado em Curitiba, o Grêmio ainda, que só volta agora oficialmente 1º de setembro contra o Atlético Mineiro a jogar na Arena, em Porto Alegre, perde nos pênaltis, 2-0, duas equipes que estão beirando o rebaixamento, o Grêmio já saiu, e o Hugo Souza pegando penalidade, lembrando os bons momentos que esteve em Portugal, pelo Chaves, pegando até 3 penalidades, eu estava nesse jogo, porque uma voltou a penalidade, e ele pega de novo, e teve mais um pênalti que ele pega, mesmo assim o Benfica venceu 1-0, mas é um goleiro que se reinventa, é legal essa coisa de repatriar jogadores, que às vezes vão por uma experiência num clube menor, e voltam e tem uma nova oportunidade para substituir nada mais, nada menos do que Cássio, que está muito bem no Cruzeiro. Uhum. É bom isso, é uma espécie de passa assim, uma espécie de exílio, né? E depois voltam com mais nome. Ele jogou bem no Chaves, né? Acho que foi um dos destaques do Chaves, embora o Chaves tenha tido poucos destaques porque acabou caindo. Mas o Souza mostrou que era realmente um goleiro de qualidade. Começou mal no Flamengo, mas eu acho que os goleiros é um pouco assim, né? Tem que se dar tempo ao tempo. Há quem fala que um goleiro, para ser um bom goleiro, tem que levar 100 gols antes, né, para ganhar experiência, para ganhar calo, e por isso ele agora com 25 anos e já não com 19 ou 20 quando estreou no Flamengo, parece ser uma boa opção e uma opção duradoura para o Corinthians. Vamos ver, é cedo para falar, mas para já serviu, já ajudou a eliminar o Grêmio numas oitavas de Copa do Brasil, né, jogo difícil, acabou por ser talvez o jogador mais decisivo deste segundo jogo. E ele foi esperto, porque termina o jogo, ele vai correndo para a torcida ele chama os jogadores e vai correndo para a torcida do Corinthians, e ele ganha o torcedor, um momento que é importante.
Corinthians passar, não sei se é tão bom assim, Uhum. porque, claro que ninguém joga para não passar, mas é que o Campeonato Brasileiro, complicada a situação, e teremos, antes do próximo assunto, até para dar um gancho para o assunto, teremos muita conversa de vestiário, muita intensidade, porque teremos na semana que vem aí confrontos de Libertadores. Imagina, o Grêmio cai na Copa do Brasil, o Fluminense cai na Copa do Brasil, e eles vão se enfrentar na Libertadores, e os dois estão brigando para não cair também no Campeonato Brasileiro. Então, quem sofrer a segunda eliminação numa semana, imagina o reflexo que vai dar isso. Isso vai dar muita discussão no vestiário. Talvez alguém vai parar no balneário, na praia, como o Renato gosta, como é que é? Vai morrer na praia ou no balneário mais cedo? Como é que é o que é balneário, afinal, na língua portuguesa de Portugal, né? Nós temos o quadro aqui, né? Para explicar, João, como é que é o nosso quadro aí? É uma língua que nos desune, né? É uma língua que nos une à partida, mas que na verdade às vezes nos desune porque são tantas as expressões que têm ou conotações diferentes ou significados diferentes, e uma delas é essa: balneário e vestiário. A gente fala sempre em Portugal de conversa de balneário, balneário é sagrado, ou seja, exatamente as mesmas coisas que se dizem aqui no Brasil, esses clichês, só que tira vestiário e coloca balneário. Eu sei que aqui no Brasil balneário é um lugar de praia, né? E só que a origem da palavra balneário, fui ver no dicionário. A origem da palavra balneare em latim era banhos, né? Então é um lugar onde se vai a banhos. Realmente pode ser uma praia, como pode ser um vestiário onde você toma banho, etc. E lá a gente usa essa expressão mais balneário. Eu acho que é mais no futebol, porque assim, quando eu estudava, fazia educação física e tal, acho que a gente falava vestiário, nem falava balneário, mas o balneário ficou no futebol, e não tanto para as praias, né? De vez em quando ouve-se falar colónia balnear, estância balnear, mas balneário assim diretamente como um lugar de praia, como aqui há inclusive Balneário Camboriú, que é mesmo o nome da cidade, né? Isso aí não se usa, né? Tipo, eu vou ali para uma cidade balneária, não se usa. E nesse caso não tem uma inversão, porque não faria sentido a palavra vestiário ser para tomar banho, né? Que aí é a Exato. veste de vestir. Porque eu sei que, por exemplo, na língua espanhola é muito interessante que tem, por exemplo, canhoto e surdo. É o Sim, contrário da língua portuguesa. sim. Por exemplo, o D'Alessandro, que é argentino, ele chuta não com a canhota, ele chuta com a surda, né? E tem também a questão do uso. Aí quem não ouve é canhoto, tem uma questão assim, né? E também apelido e sobrenome. É. Sobrenome, para nós, no meu caso, Mota é sobrenome, e apelido é Caco. E no espanhol, ao contrário. O meu sobrenome é Caco e meu apelido é Mota. Olha que coisa. Aí faz sentido, porque são palavras semelhantes que dão origem à palavra. Mas em Portugal também é apelido, não é sobrenome. A gente fala apelido, ou seja, os meus apelidos são Almeida Moreira. Só que o João é nome, né? Não é. Quando a gente fala o equivalente aqui a apelido, para nós é alcunha, uma alcunha, né? Tipo, Joãozinho ou Caco seriam alcunhas, mas enfim. Aqui alcunha se usa uma coisa meio realeza, assim, parece nobre, sabe? Alcunha, quando se faz uma apresentação de um clube, sei lá, mas o Grêmio está entrando em campo, o tricolor gaúcho alcunha, aí faz mas não se usa muito pouco. É uma coisa mais para clube europeu, que aí diz qual é a alcunha do clube europeu, aí tem lá o seu apelido, enfim, né? Os Talvez Spurs, Tottenham, aí é uma alcunha. Mas o não se apelido, usa, não se usa. talvez apelido aqui seja mais para pessoa e alcunha para instituição, talvez. Também pode Sim. ter a ver com isso, talvez. Então tá, dito isso, semana que vem tem muitos assuntos. No próximo episódio, para quem está assistindo agora, pode ser semana passada, semana futura, o YouTube tem disso. Agradeço a todos, peço para que se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, curtam, toquem aquele sininho ali que daí cada episódio novo vem. O segundo episódio, né, João? A gente está num horário, o lançamento, né, diferente, porque a gente priorizou pelo menos o primeiro jogo, certamente
o terceiro episódio teremos já alguns jogos do Português, reflexo de jogos da Libertadores, e você também, quem está assistindo aí, acompanhando, pode mandar pautas, assuntos, enfim, para participar aqui com a gente, não é isso? É isso mesmo. E eu quero ver quem é que vai se inscrever mais. São Tugas ou são Zucas, né? É ver se Boa! fazem uma concorrência aí e também está aberto, logicamente, a todo mundo que acompanha o futebol brasileiro e o futebol português, como angolanos, há muita gente acompanhando, cabo-verdianos, etc. Ou seja, estamos abertos a todo mundo aí, mas principalmente essa luta, entre aspas, entre Zucas e Tugas, né? Grande João Almeida Moreira, Caco da Mota, a gente se despede. Zuca e Tuga volta a qualquer momento aqui no canal do YouTube. Tchau, tchau. Valeu! Tchau, tchau, um abraço.